para o Estácio Entrevista aqui na TV Zoom. Estamos no Espaço Arte aqui em Olaria. Hoje vamos falar de geopolítica e geoeconomia. O professor Gustavo Perrone, professor da Estácio, da área de finanças, economia, logística, do curso de administração, vai estar aqui para nos explicar um pouco sobre como é que estão as coisas no nosso planeta e como é que isso nos afeta. Depois da vinheta, Gustavo Perrone, Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista, já agradecendo o carinho da audiência, ao Marconi que está pilotando, ao Marcos e ao Duvaldo que nos ajudaram aí com as artes e dando boas-vindas ao professor Gustavo Perrone. Tudo bem, professor? É um prazer estar aqui com você para falar, para tentar desmistificar certas coisas, né, dessa complexidade quando envolve questões geopolíticas e geoeconômicas. É verdade, professor. A gente gosta muito de conversar isso lá na Estácio, né? Sim. Professor Perrone, vamos começar, acho que pelos Estados Unidos, que são uma potência global, o senhor vê muita diferença até aqui nesse início de governo do presidente Trump para a política que os Estados Unidos faziam até então? Eu acho que seja democrata, seja o republicano, a essência da política externa americana sempre foi a mesma. Eu acho que é a intensidade que mudou, né? Talvez o Trump seja, digamos, assim, mais objetivo naquilo que os Estados Unidos quer, né? Então é por isso que implementou essas tarifas, né? O modelo Trump, né, de governar. Mas, assim, eu acho que, independentemente do partido, né, os Estados Unidos sempre teve, né, essa característica imperialista de impor, né, o seu modelo econômico, ou seja, através do soft power, né, ou seja, né, da coisa mais amena, da sua cultura, mas também através de forças, né, econômicas, militares, né? Então, a questão o que muda um pouco é a intensidade. Agora, eu acho que com o governo Trump, a intensidade é um pouco maior. O senhor estava me falando sobre o paradoxo da situação do dólar, né? Uhum. Explica para o nosso telespectador, por favor. Bem, essas tarifas, né, que foram impostas pelo governo Trump, né, de uma certa forma, a ideia inicial é tentar fazer com que as empresas americanas que estão no exterior, principalmente na China, né? Muitas empresas foram para a China em busca de mão de obra mais barata e assim aumentar os seus lucros e tudo mais, né? Tentar resgatar um pouco isso, tá? Tentar resgatar o orgulho do produto feito nos Estados Unidos, made in USA, aquela coisa toda. E reduzir a dívida também, né? E tentar reduzir, né, a questão da balança comercial, né, que é desfavorável. Tudo bem, o problema tem dois pontos principais, né? É a questão empresarial, ou seja, mesmo que essa decisão de hoje trazer uma indústria que hoje esteja na China, trazer de volta para os Estados Unidos, na melhor das hipóteses, né, se isso acontecer hoje, a indústria vai começar a produzir daqui a 2, 3 anos, na melhor das hipóteses. Então, isso aí acaba sendo inviável, né? E tem um outro ponto também importante, né, que você comentou desse paradoxo, que é o seguinte, né? Os Estados Unidos são os Estados Unidos em função da sua moeda, da hegemonia da sua moeda, do poder da sua moeda. Depois de Bretton Woods. Depois de Bretton Woods, exatamente, né? Então, o que acontece? Para manter essa hegemonia, os Estados Unidos têm que alimentar um mundo de dólar, porque são os Estados Unidos que, né, produzem moeda americana, né? Então ele tem que alimentar o mundo. Então, alimentando o mundo, ele tem que, através de quê? Comprando muito. Então ele tem que comprar muito. Então, obviamente, isso vai gerar um déficit da sua balança comercial. Então, esse paradoxo, né, de que reverter esse quadro para os Estados Unidos ser superavitário a sua balança e não mais deficitário, não faz muito sentido se eles querem manter essa hegemonia, né, do dólar. A gente até deu um exemplo quando estivemos lá na Associação Comercial, né, sobre esse assunto, dizendo o seguinte, deu um exemplo bobo, mas que ilustra para quem está em casa. Madagascar é uma ilha, um pequeno país da África que produz baunilha. Uhum. A população de Madagascar nunca vai conseguir comprar dos Estados Unidos uma quantidade de insumo que os Estados Unidos compram de baunilha de Madagascar. Agora, nós temos um assunto mais, que me parece, professor, mais grave no campo mesmo militar, que é a questão da Rússia, né? Com a Ucrânia, enfim, e o conflito com alguns países europeus dão suporte à Ucrânia e tal.
Eu acho que não tem acordo, está muito claro. Da maneira que a Rússia propôs o acordo, os caras não aceitam, e a Rússia não aceita o acordo que eles querem, que é não sair com o território, e ficamos nesse imbróglio. Você vê a luz nesse fim desse túnel aí? Como é que está isso? É muito difícil, Manu. Eu penso o seguinte, eu acho que quando começou esse conflito, eu acho que a Rússia, a intenção era que esse conflito fosse resolvido de uma forma mais breve. E negociada, tu não acha? Negociada. Não está acontecendo isso, não está acontecendo isso. Mas, de uma certa forma, o governo russo está numa situação, de uma certa forma, confortável. Porque, mesmo com os embargos, né, que a Rússia está sofrendo, a Rússia continuou fazendo negócios com o Irã, continua com a Turquia, continua fazendo negócio com a China, com o Azerbaijão, com a Índia, vendendo seu petróleo, né, chamam lá de frota não oficial, uma frota, né, que não precisa utilizar, né, os instrumentos do mercado internacional para vender petróleo, utiliza essas frotas, né, e faz os negócios, né, não parou de vender, enfim. Tanto é que o PIB, né, da Rússia nesse primeiro trimestre de 2025 cresceu em plena guerra. Então, isso é economia de guerra. Então, a Rússia está numa situação, digamos assim, mais favorável, nesse sentido, por exemplo, econômico, né? Tem uma dívida pública baixa, o PIB está crescendo, tá? Agora, o problema maior, então, mesmo com que a guerra ainda não esteja demorando mais do que previsto, ele está, de uma certa forma, uma tranquilidade nesse sentido, né? Eu não sei se eu estou sendo errado, mas me deu a sensação de, no momento que eles estavam negociando, que o Zelensky ia lá negociar, mas depois ia lá em Paris e em Berlim dizer que ia entrar na OTAN. Acho que isso gerou um mal-estar, né? Sim, né? Vamos imaginar uma situação... Vamos botar um mapa para o pessoal entender. O que você acha? Vamos lá. Vamos botar um mapa da Rússia, Marconi, por favor. Ali, esse é o mapa da Rússia, você vê ali a fronteira da Ucrânia. Pode botar o outro onde está Moscou agora, para a gente olhar em relação à Europa? Só para a gente que está em casa entender. Moscou está ali, ó. Todos aqueles países ali que surgiram depois que a União Soviética desmontou, eram os bolsão de segurança, que era a União Soviética, sim. E depois onde está ali Romênia, Hungria, eram países da cortina de ferro. Hoje você vê que a Ucrânia, a Finlândia estão tudo na fronteira da Rússia, né? A Finlândia sempre foi, mas... Sim, né? E o que aconteceu, né? Com a queda do Muro de Berlim, né? Nós tínhamos um lado, antes da Guerra Fria, a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né? Isso. Então, com a queda do Muro de Berlim, teoricamente, não faz sentido mais uma OTAN, como não fez mais sentido um Pacto da Varsóvia, né? Agora, como é que poderia ter um país de entrar na OTAN, que seria a Ucrânia, né? Pode botar o outro agora, Marconi, da Rússia, vizinho, né? Mais perto. Olha lá, Ucrânia vizinho da Rússia. Vizinho da Rússia. Mas, vou fazer só uma pequena comparação, né? Voltando um pouco rapidamente na Guerra Fria, é quando a antiga União Soviética queria colocar uma base militar em Cuba. Em Cuba, e o americano achou ruim, fez o bloqueio aéreo de Cuba. Sim, e o Cuba está pagando o preço até hoje. Né? Então, fosse uma situação assim parecida, né? Nesse sentido, né? Então, aí na Europa ainda tem muito pano para manga, né? Porque a União Europeia está botando 871 bilhões em armas. Sim. Só a Noruega botou 200 milhões de seu fundo soberano. Então. 200 milhões de dólares. Então, eu acho que a coisa tende... Sim. E ali, se estourar uma guerra maior, é uma guerra mundial. Uma guerra mundial. E fora, né? Eu estava vendo os números com relação ao orçamento militar norte-americano. O orçamento militar norte-americano está chegando a quase $1 trilhão. Né? Em segunda posição está a China, na casa de 270 bilhões de dólares. Então, olha a diferença. Se pega os outros 20 países, não chega o valor do orçamento militar norte-americano. E só para ter uma ideia... O PIB do Brasil é 2 trilhões de dólares, 2,18. Né? Então, os caras estão gastando metade do PIB do Brasil. Exatamente, como se fosse metade do PIB brasileiro em arma. É o que ainda... Ou seja... se falar, né, nessa questão Estados Unidos-China, né, essa disputa econômica, mas sabemos que os Estados Unidos ainda têm um poder econômico forte e principalmente um poder militar fortíssimo. Né? O PIB dos Estados Unidos é o quê? 30 trilhões.
Tá, 29, 28 trilhões. Aí, é muito grande, né? A China está em 18, a diferença entre 10 trilhões. É muita coisa ainda, né? Agora, isso nós estamos falando de PIB. Né? Agora, se nós falarmos a economia em poder de compra, hoje a China já ultrapassou os Estados Unidos em paridade de poder de compra. A maior economia em paridade de poder de compra, a China já ultrapassou os Estados Unidos. Em PIB, não. Na prática, para quem está em casa, o que significaria isso? É poder de compra, ou seja... Das pessoas? Das pessoas. O cidadão chinês tem capacidade hoje de consumir. Mais do que o norte-americano. Mesmo tendo nominalmente um salário menor. Exatamente. E é por isso que é a paridade de poder de compra. Lembrando que a China, né, nos últimos anos, tirou da miséria, ou seja, da pobreza absoluta, mais de 700 milhões de pessoas. E a Índia está no mesmo caminho, né, fazendo um esforço muito grande para isso. Bota o mapa da Ásia aí, Marconi, para o pessoal de casa poder ver ali a China, a Índia. Por favor, aí. Tá vendo? A fronteira com a Rússia também, né, o Japão. E aqui nós temos, esse mapa é interessante, né? Nós temos aí um outro movimento também, aproveitando o mapa, forte, que é agora conversas que no passado eram impensáveis, era juntar numa mesa de negociação os chineses, os sul-coreanos e os japoneses, né? Porque eles têm uma rivalidade histórica muito grande, né? É como se fosse colocar os xiitas conversando com os sunitas. Né? É impensável sentar numa mesa de negociação, né? Então, é a mesma coisa como se fosse o quê? Os chineses, os coreanos e os japoneses. Então, a gente está... Isso para eles se organizarem e fazer o livre comércio entre eles. Então, está mostrando a força, né, do continente da Ásia que vai estar. Porque hoje, Manu, pegando e voltando aí mais o mapa ali, você pega a China, mas esses produtos mais valor agregado menor, que nós entendíamos no passado, é produto chinês, hoje já não fabrica mais na China. A China é alta qualidade. Outra qualidade. Já estão nos países satélites. Você vai encontrar isso no Vietnã, Myanmar, exatamente. Laos. Exatamente. Esses produtos que já estão utilizando, a China já está utilizando esses países para produzir esses produtos, né? E o Oriente Médio, professor, acaba sendo uma das rotas de saída desses produtos em direção à Europa, tanto do petróleo quanto desse. Lógico que existem outras rotas. E a questão do Oriente Médio, para mim, não sei se você concorda, é muito claro. Houve um confronto e Israel saiu vencedor, pelo menos nesse primeiro momento. Não houve confronto com o Irã, no sentido... Mas ali com o Hezbollah e com o Assad na Síria, é muito claro para mim, com o Hamas em Gaza, que o Israel está no comando, não? Sim, se puder colocar o mapa do Oriente Médio? Do Oriente Médio. Marconi, bota o mapa do Oriente Médio aí para gente, por favor, meu amigo. Assim, o Oriente Médio tem uma característica, né, sempre foi uma região de rota, né, de passagem. Então tem uma questão estratégica muito forte. Isso há milhares de anos, historicamente. E fora que é uma região, né, onde há uma diversidade muito grande de etnia, de religião, né? Então isso obviamente gera conflitos, né? Então ali é uma região que historicamente é uma região de conflitos, de guerras, né? Até mesmo, se a gente pensar, pegar a Europa, também é. Mas a Europa conseguiu, de uma certa forma, né, se organizar... Depois da Segunda Guerra Mundial, tirando a Sérvia, deu uma acalmada. Acalmada. Mas, obviamente... Mas a história da Europa é história de guerra. É história de guerra. Da mesma forma que ali, é história de guerra. Bota lá de novo, Marconi. É importante te mostrar uma coisa, professor. Ali vocês veem ali a Arábia Saudita, tem um mar ali que separa a África da Arábia Saudita, ali, o Mar Vermelho. O 85% do comércio mundial é marítimo, 15% a 16% passam pelo Mar Vermelho, porque vem da Índia, da China, das zonas produtoras do Irã de petróleo, passa ali para chegar no Mediterrâneo. Isso, o canal de Suez ali. Isso, não tem que atravessar a África. Exatamente. Lá. E aí vai para a Europa, chega no Mediterrâneo. Esse é o controle dessa região, que também vai para o porto de Eilat, em Israel e tal, é muito importante. E ele tem um estreitozinho ali, tá vendo? Entre a África e a Ásia, ele parece que está tapado. Ali é o estreito de Bab al-Mandab, no Iêmen, que está controlado pelos Houthis, que fecham a navegação, né, do Mar Vermelho. Então, por isso que o Iêmen tem sofrido sanções da
né? Do mundo, né? Sendo atacado para que libere a navegação. Atacando os piratas do Iêmen, atacando navios e tal, porque ali é uma rota comercial fundamental. Sim, sim. E aí por isso que o Líbano, lá no porto de Beirute, que é no Mediterrâneo, porto de Gaza, isso tudo vem, né? É uma rota que saía do Irã e chegava em Beirute, era controlada pelo Irã, hoje não é mais controlada pelo Irã, ela está fechada na Síria, controlada agora pelo governo sírio, né? Então, vamos para o intervalo, que eles estão chamando, e na volta a gente continua com o Oriente Médio. Vamos lá, pessoal. Durante esses 5 anos de graduação, eu participei de tudo que a Estácio me proporcionou. O programa Padrinho Veterano, as ligas acadêmicas que proporcionaram muito conhecimento pra gente. A gente teve simulações realísticas em ambulância e primeiros socorros. A gente teve simulações de pré-natal, cuidados com recém-nascido e também fizemos primeiros socorros infantil. E tive uma experiência muito marcante que foi poder participar do Rock in Rio. Eu pude participar na minha área, que é a enfermagem. Sem dúvidas, a Estácio deixou essa jornada muito mais fácil, enriquecedora e muito divertida. De volta com o Estácio Entrevista, aqui na TV Zoom, claro, falando dos assuntos que são importantes para a nossa comunidade. Hoje estamos refletindo sobre o mundo. Você pode perguntar como é que isso afeta o Brasil. Tem afetado muito, por exemplo, a guerra na Europa. O Brasil agora exporta muito mais gás para a Europa do que exportava antes. Produtos que vêm dessa região de conflito, o marítimo seguro aumentou, você vê a situação aí do azeite, teve a seca na região produtora do Mediterrâneo, o azeite. O preço subiu. Então, as pessoas, né, muitas vezes, você às vezes acha que no seu dia a dia não está sendo afetado, mas o preço das mercadorias está muito ligado a isso. Sim, sim. Acordo, por exemplo, o presidente Lula esteve no Vietnã, comprou arroz mais barato, o preço do arroz agora caiu. E vai assim, né? Não, mas esse entendimento que é importante, né, para a população, né, saber. Agora, por exemplo, teve um problema de arroz, foi no Japão, onde os japoneses comem muito arroz e o Japão, o governo japonês, teve que utilizar dos seus estoques estratégicos, né, que eles têm muito estoque estratégico, principalmente para questões de tsunami, né, terremotos, coisas todas, teve que utilizar agora, 15 dias atrás, enfim. Mas é importante entender, né, essa dinâmica, né? Sim. Por exemplo, professor, eu vou voltar para o Oriente Médio, mas a gente falou do Brasil, me veio agora na cabeça. O Brasil tem tido algum problema na fronteira norte com a Venezuela, né? Da Força Aérea Venezuelana sobrevoar a fronteira da Colômbia e do Brasil. De vez em quando o governo venezuelano fecha a fronteira em Roraima, sem avisar nada, daqui a pouco ele reabre a fronteira. É muito mais uma coisa pro forma política para mostrar que há um distanciamento hoje do governo Maduro com o governo Lula, que já foram tão próximos? Ou você sente que pode ter algo além disso? Teve, né, há pouco tempo, né, o governo Maduro teve uma questão com a Guiana lá. Com a Guiana, né? Enfim. Esse equipo. Exatamente, né? E aí... Queria usar o território brasileiro para fazer guerra. Fazer a guerra. Aí o Brasil fechou, claro. Então por aqui não, né? Enfim, né? Que agora é um grande produtor de petróleo, né? Então um país que está crescendo muito, né? Quem está explorando petróleo é a Chevron, não é americana? Na Guiana? Acho que é. Eu acho que é, mas eu acho que a Gazprom russa está na Venezuela junto com alguma companhia americana e eu acho que na Guiana é a Chevron. Eu acho que é. A Chevron tem certeza que é, não sei se tem mais alguém com ela. Não sei se é socado do Azerbaijão, tá? Acho que não. Mas assim, eu acho que foi isso, né? E nessa disputa houve realmente um desentendimento, né? O governo atual com o governo venezuelano. E então foi mais uma provocação, porque também todo esse movimento todo era muito próximo às eleições na Venezuela, né? Isso. Então aí o Brasil não reconheceu. Não reconheceu, né? Então foi, acho que isso foi até mesmo para o governo Maduro, né? Mostrar para a sua população que ele até pegou um mapa da Venezuela já anexando aquela região. Mandou ensinar nas escolas. Então seria mais nesse sentido, né? Vamos lá para o Oriente Médio. Pessoal, a gente tem a situação do Oriente Médio, tem a situação, claro, da riqueza, do controle da terra e tudo, mas existe uma situação humanitária em Gaza que está sendo destacada no mundo todo, porque, enfim, a população está ali refém da Jihad Islâmica, do Hamas e tal, que se você falar alguma coisa ali, você pode perder sua vida. E, por outro lado, se eles abrigarem os caras, Israel entra, acha que eles estão abrigando membros do Hamas, da Jihad Islâmica e tal, e matam os inocentes. E aí não tem luz, não tem água, não tem remédio, não tem...
Cara, isso aí tá complicado, não tá não? Tá complicado, né? Recentemente, a embaixadora de Israel na Inglaterra participou de uma entrevista, né? Onde o entrevistador, o famoso, esqueci o nome dele lá, mas ele perguntou, né? Nós temos crianças que estão sendo mortas lá em Gaza, né? E ela, assim, não dando muita importância, né, para essas questões e tal, né, realmente ali é complicado. Trata como um efeito colateral da guerra. Como fosse um efeito colateral. Assim, eu não estou aqui tomando partido de Nem disso, eu, nem né? eu. A ideia não é essa. A questão é da força que está sendo desproporcional, né? E o controle que estão sendo feito, fazendo com que entidades humanitárias não consigam chegar, não consigam, questão de alimentos, remédios, etc, tal, né? E ver, né, e esses efeitos colaterais, que são chamados de efeitos colaterais, né? Ou seja, Mais de crianças, 70 mil mulheres, pessoas, né? Ou seja, não é somente, né, os terroristas, né? Não estou aqui defendendo terroristas, não é nada disso, mas também há que pensar que a desproporcionalidade é muito grande em relação ao que está sendo feito lá. A lei israelense já vigora na Cisjordânia. A minha opinião é que acho que a Cisjordânia, e aí, pelo amor de Deus, se eu estiver enganado, que é só uma opinião, vai ser anexada como território israelense, no plano de Abraão, de fazer a grande Israel de volta. E a impressão que se tem, que se diz, eu não sei se está correto, não sei se você pensa assim, que Gaza vai ser um território tipo comandado por um grupo internacional, um grupo de países, talvez capitaneado pelos Emirados Árabes, que quando acabar vai virar cassino, resort e não sei o quê. Essa que é a ideia do presidente Trump, disse que já tem até um dinheiro separado para isso e tal. Você vê dessa maneira que a Cisjordânia vai ser anexada a Israel? Pois é, o seguinte, infelizmente, né, hoje, né, nós temos um organismo internacional como a ONU que, de efeito prático, infelizmente, não está tendo força. Né? No Conselho de Segurança alguém barra e acabou. Exatamente, né? Ou seja, né, se faz lá pequenas, o nome não é vilarejo, mas comunidades, tem um nome específico, kibbutz, né, em territórios da Jordânia, vão fazendo e deixam por aquele mesmo, vão invadindo aos pouquinhos, vão invadindo um pouquinho, né? Aí tem a ONU fala que não pode, não sei o quê, mas continua fazendo e aí, né, aos poucos, né, vai tomando espaço, né? Eu acredito que vai acontecer um momento que vai acontecer. Você acha que dessa maneira que Israel está fazendo, na força, para tentar acabar com o Hamas, a Frente Popular, a Jihad, Hezbollah, enfim, você acha que vai se encontrar um momento de paz no Oriente Médio ou aquela coisa vai surgir outros que perderam paz, e que vão surgir outros grupos e a coisa vai ter dificuldade de se acalmar? Eu acho que vai ter dificuldade, né? Como nós falamos lá, é uma questão histórica, são séculos e séculos de conflitos, né? Tem essa questão, né, da religião, né? Você pega aí, por exemplo, o judaísmo, né, que acredita muito na terra prometida, né, naquela coisa toda, então tem aquele sentimento, né? Agora, eu acho uma coisa complicada, e aí sem querer tomar lado, Israel, como vai negociar com o governo de Teherã, por exemplo, se o governo de Teherã nega a existência de Israel? Ou seja, como é que eu vou negociar com alguém que nega meu direito de existir? Quer dizer, isso é um problema. Por outro lado, o presidente Trump, quando esteve agora lá na reunião com os países da Liga Árabe, disse que agora é um novo mundo, vamos ganhar dinheiro, né? E convidou o Irã se mudar, se transformar. Mas o governo de Teherã tem apoiadores que acho que tem uma outra visão. Se ele fizer isso, eu acho que ele é derrubado lá, eu não sei. Quer dizer, é meio complicado, não? Sim. É complicado para o Irã da noite para o dia deixar de ser a essência que ele tem, que eu não estou dizendo se é boa ou má, não vou entrar nesse mérito. E acaba sendo o Irã um pêndulo muito forte, né, nessa equação, né? E eu acho que não vai mudar isso. Então, mas você acha que eles vão ao Irã tentar atacar o Irã? Ou você acha que a coisa vai se colocar da maneira que está? Israel ganhou ali a Síria, ganhou e tal, e o Irã vai permanecer ali fazendo as suas produções de petróleo e tal? Eu acho que quem segurou o Irã, na verdade, foram os chineses. Os chineses, se não fossem os chineses... Dos bastidores. Exatamente, nos bastidores, quem segurou os chineses
O Irã... O governo de Teherã foi... Foi o governo chinês. Né? Ou seja, olha, nós compramos seu petróleo, nós fazemos os dois, mas não vamos aumentar esse conflito, não vamos gerar. Muda o tom. Muda o tom. Né? Então, voltando a essa questão dos Estados Unidos, China, né? Porque eu vejo o seguinte, né? A China está crescendo muito fortemente, mas a China a ideia da China não é guerra, não é comércio, é diferente do modelo, digamos, norte-americano, né? Entendeu? De impor, né, modelos econômicos, dessa forma que você tem que operar, assim, senão... Né, você vê que o Trump disse nessa reunião, inclusive, né, lá começou o discurso dele dizendo: nós não queremos mais dizer como as pessoas vão viver aqui, vocês vivem como quiser, querendo mudar. Mudar um pouco esse tom aí, não sei se é verdade ou não. Mas... exatamente, mas já começa, mas é por aí, porque os chineses, eles vão entrando dessa forma, né? Então, eu acho que quem está segurando a balança isso aí, né, do Irã, são os chineses. Os chineses seguram, não, olha, pode aqui, pode continuar, nós vamos continuar fazendo negócio, vamos comprar teu petróleo, preciso de você como parceiro, eu assim identificar isso, não vai ser bom para ninguém. Não vai ser bom para mim, não vai ser bom para você. Negociou com o americano, abaixa o tom, com Israel. Exatamente. Né? Assim que realmente é muito delicado, muita coisa. Muito delicado. Aí a China tem negócio com Israel, tem negócio com o Irã, que já é um país... A Rússia tem muitos negócios com Israel. Exatamente. Então, assim, ou seja, não é interessante para ninguém, né? Para ninguém, exatamente. Ou talvez seja interessante nesse momento, né? Assim, né? Não como levante, não levando defender A e B em nenhum sentido, né? Questão ideológica, nada disso, mas para o atual governo israelense. Porque o governo israelense, né, Netanyahu, só está no poder por causa da guerra. Porque acabou a guerra, eu acredito que ele vai sofrer consequências gravíssimas, né? Porque o próprio Israel já tem uma oposição muito forte ao governo dele e podendo até a questão de ser preso, né? Não só por questão da guerra, crime de guerra, coisa assim, mas questão de corrupção. Que ele estava sendo investigado. Investigado, outras coisas. Então, eu acho que ele tem que se manter ao poder com essa guerra. Então, é um jogo dele de continuar, né, forte. Né? Você vê a diplomacia brasileira trabalhando bem nesses conflitos, nessas situações? O Brasil se colocou, o governo Lula foi um país grande que se colocou contra Israel, no sentido de Gaza, né, dizendo que solução de dois estados, do país mais... depois a França, mas o Brasil foi o primeiro. Mas o presidente Lula esteve em Moscou recentemente, que dizem que é um aliado mais do governo Bolsonaro, esteve em Pequim. A chancelaria brasileira parece transitar bem, você vê dessa forma? Sim, eu vejo. O Itamaraty, ele tem assim, um prestígio internacional muito forte, né? Entendeu? E eu acho que a chancelaria brasileira está fazendo um bom trabalho nesse sentido. Ou seja, tentar conversar com as partes, né? Recentemente, né, ele esteve agora na França, né? Fazendo bastante acordo comercial. E conversou com o Macron também, falou que ia conversar com o Macron para falar sobre essa questão tentar, né, de uma maneira, essa guerra com a Ucrânia, esse conflito com a Ucrânia e a Rússia, enfim, né, mostrar que são situações que o mundo não ganha com isso, né? Ou seja, né, nós temos que pensar realmente em outros combates, combate com a fome, combate da desigualdade. Eu acho que esse tipo de combate seria muito mais produtivo do que guerra, um combate armado, né? Porque é isso que vai deixar um equilíbrio maior, né, entre as nações, né? E isso acaba, obviamente, evitando mais conflitos, né? Professor, no nosso programa, sempre o nosso convidado, na última pergunta, ele olhando para a sua câmera, ele deixa uma mensagem, qualquer que seja, para o telespectador. Agora é o seu momento aí de você falar com o nosso telespectador. Bem, eu gostaria de dizer que quando se fala em questões geopolíticas, geoeconômicas, né, a primeira coisa que nós temos que entender, né, nesse movimento, né, é que não existe mocinho, não existe bandido, né, são interesses que movem o mundo, né? A ideia é sempre buscar um interesse que seja mais favorável, que gere uma harmonia,
né, maior entre as nações. Há 80 anos, né, nós tivemos o fim da Segunda Guerra Mundial. Vimos o que isso causou, né, não só no continente europeu, mas no mundo todo. Então, eu acho que não seria louvável ninguém estimular conflitos, principalmente conflitos grandes como, né, guerras continentais, entre países, envolve muito mais países, enfim, né? Então, acho que seria isso, né? Entender todo esse movimento, né? Professor Gustavo, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Dê um abraço aos professores do curso de administração. E a você de casa, obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem aqui na TV Zoom, mais um Estácio Entrevista. Até breve.